Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 832 do STJ, que trata sobre direito processual penal. Vamos falar aqui de medidas protetivas de urgência, lá da Maria da Penha. E aqui o assunto envolve a questão da natureza jurídica dessas medidas protetivas, se ela tem índole civil, ela é de natureza satisfativa ou cautelar, ela é inibitória. Então, qual é a natureza jurídica dela? E as inovações mudaram alguma coisa? As inovações legislativas na Lei Maria da Penha, que muda, diga-se de passagem, bastante. Né? Então, principalmente aqui a gente fala da Lei 14.550, né, que introduziu ali parágrafo 5º e 6º no artigo 19. E aí, um outro ponto importante que é o fulcral aqui é o seguinte: essas medidas protetivas, elas estão sujeitas a um prazo determinado? Vai ter então revogação automática se eu pôr um prazo determinado? Precisa ouvir a ofendida toda vez que tiver a revogação? E existe então uma garantia de proteção contínua da vítima? Como é que fica isso aqui? A orientação que prevalece e que deve ser entendida como aqui, a válida agora é essa aqui. Olha, a revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal. Beleza, vamos entender isso aqui. Qual que é? E só, às vezes ficou meio confuso a parte que eu falei que está prevalecendo agora. Às vezes eu fui infeliz na minha colocação. Isso aqui é simplesmente uma consolidação do que já vinha sendo decidido. Esse julgado apenas esclareceu um pouquinho a mais do que já não tem nada de novidade no sentido de alterar posicionamento, não, tá, pessoal? Peço desculpa se soou diferente aí quando eu falei o que prevalece agora. Então, retomando aqui, qual que é a controvérsia principal aqui? A controvérsia principal é sobre a possibilidade de atribuir limite temporal à eficácia das medidas protetivas de urgência concedida em prol da vítima sob a luz das recentes inovações legislativas. E aqui, principalmente nessa parte que foi introduzida aí pela Lei 14.550, da leitura desse parágrafo 5º e 6º do artigo 19 da Lei Maria da Penha, foi reforçado aqui a autonomia das medidas protetivas. Porque deixa claro que ela tem uma natureza jurídica satisfativa, ela tem uma dimensão satisfativa e ela também tem uma forte função inibitória. Tá? Veja o que ele diz aqui. Ó. Ele fala: a autonomia conferida às medidas protetivas de urgência foi reforçada pela lei que acabamos de falar. E a função inibitória dessas medidas visa impedir a reincidência de atos de violência por meio da imposição de restrições específicas ao agressor. E, ao mesmo tempo, existe uma dimensão satisfativa dessas medidas que se manifesta na capacidade de proporcionar à vítima uma resposta jurídica eficaz e tempestiva, garantindo a sua segurança e integridade, independentemente da instauração de processo judicial. Ou seja, vai poder conceder uma medida judicial, vai poder conceder uma medida protetiva de urgência, mesmo antes de instaurar uma ação penal, antes de ter um processo. Não foi instaurado o processo, já pode dar medida protetiva? Sim. Isso deixa muito nítido o caráter satisfativo de uma medida protetiva. Ou seja, não é uma cautelar, eu não estou acautelando nada, eu estou protegendo a vítima, é satisfativo. Proteção da vítima é já a satisfação da medida protetiva de urgência. Certo? Então, em que pese houve aí alguma divergência, há sim um certo aspecto cautelar, mas o que prevalece é que a medida protetiva de urgência ela tem dimensão satisfativa. Não é acautelar o processo, é proteger a vítima. Satisfez protegendo a vítima. Quando foi concedida a medida que, inclusive, pode ser feita independente da instauração do processo judicial. Então, aqui tem que ficar muito claro que eu não trato da mesma forma as medidas cautelares
no espectro processual penal das medidas protetivas da Maria da Penha. São diferentes. Veja que diz o julgado aqui, olha, diferentemente das medidas cautelares no espectro processual penal, as medidas protetivas instituídas pela Lei Maria da Penha não se sujeitam a uma determinação temporal para sua validade. Imperativo é que perdurem enquanto houver o temor de que o direito almejado esteja sob ameaça ou que a conduta de risco visada seja efetivada. Ao preconizar um termo para a duração das medidas protetivas, o julgador inadvertidamente restringe e debilita essa tutela, presumindo, sem a devida sustentação fática, que o contexto de risco findara pelo simples decurso do período estabelecido. Né? Ou seja, o juiz estabeleceu um prazo para a medida protetiva e ele falou, deu o prazo, houve um requerimento aqui do agressor, está extinta a medida. Não pode fazer assim, está errado. E aí o julgado deixa claro, olha, a orientação é clara no sentido de que a revogação sem um exame meticuloso quanto à persistência do estado de risco, isso é muito importante. Não pode simplesmente revogar. Tem que ter uma análise meticulosa quanto à persistência do estado de risco. E aí vem o julgado dizendo, sobre o tema, o STJ, no precedente firmado em tal julgado, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa. Esta orientação impede que ocorra a revogação sem um exame meticuloso quanto à persistência do estado de risco que fundamentou a aplicação das medidas protetivas, evitando assim expor a mulher a possíveis novas agressões. Então veja que não é a lógica das medidas cautelares que estão lá no 282 do CPP. A Lei Maria da Penha não estipulou um lapso temporal e também não impôs uma obrigação de revisão periódica, como acontece com as medidas cautelares lá do 282 do CPP. Então, o que eu posso falar? Está correto dizer que a decisão judicial que confere uma medida protetiva é uma decisão judicial que se submete à cláusula rebus sic stantibus. Então, no silêncio da vítima e também do agressor, a presunção deve ser a de que continua existindo situação de risco. E essa é a melhor interpretação. Veja, ele diz o seguinte, diferentemente das medidas cautelares elencadas no 282 do CPP, a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, não estipulou um lapso temporal para a vigência dessas medidas. Tampouco impôs a obrigação de revisões periódicas para sua continuidade. Sua vigência deve se estender enquanto subsistir a situação de perigo, uma vez que as medidas protetivas possuem validade enquanto perdurar a situação de risco e a decisão judicial que as determina submete-se à cláusula rebus sic stantibus. Isto é, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o juízo se assegure de que ocorreu a mudança no panorama fático e jurídico. No silêncio da vítima e do agressor, presume-se a continuidade da situação de risco em alinhamento com o princípio interpretativo firmado no artigo 4º da Lei Maria da Penha. E aí vem a observação quanto à questão de fixar um prazo ou não. Assim, não está proibido fixar um prazo, mas vamos lá. Com o objetivo de prevenir a prorrogação desnecessária das medidas protetivas de urgência, está facultado ao juiz, caso julgue apropriado, fixar um prazo específico de acordo com as particularidades do caso concreto e revisar periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas estabelecidas. Esse procedimento deve assegurar invariavelmente, ou seja,
Isso aqui é inegociável, se tiver prazo fixado ou não. Tem que ter a oportunidade para a manifestação prévia das partes antes de eventual cessação das medidas protetivas. Se tem prazo, se teve prazo, se não teve prazo, não interessa. Vai revogar, tem que ter a manutenção prévia das partes. Então, é exigível, em qualquer caso, a prévia oitiva da ofendida, certo? Nessa perspectiva, a jurisprudência do STJ estabelece que a revogação das medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da ofendida, procedimento essencial para avaliar a efetiva cessação da situação de risco, a sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial, certo? Espero que tenha ficado claro. Vejo vocês então em um próximo vídeo. Até lá.